A igreja está reunida aqui, ou parte da igreja, parte do corpo está reunida aqui nessa noite. E a gente precisa entender o que Deus está falando e fazendo no mundo todo. Há uma movimentação dos céus em todo o mundo. Há um mover profético acontecendo no mundo todo, em todas as denominações, em todas as igrejas. Há um retorno à palavra, há uma condução. Esse tempo é um tempo profético, porque é um tempo que está preparando a vinda do Messias. E eu estava falando para a Acla e para a Gabriele, acho que ontem lá em casa, que eu vi um vídeo dos judeus orando, clamando pela vinda do Messias. E eles cantavam e eles oravam, chamando e dizendo para que o Messias viesse, como a Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Há um clamor da igreja para que Jesus se manifeste. Nós somos a geração de João Batista, aquela que está preparando a terra para receber o Messias. Mas não agora para receber para a morte, mas para receber para governo, para reinado, para que ele venha e estabeleça o seu governo sobre a terra. E a Bíblia diz que aqueles cujos nomes estão escritos no livro dele, e que abriram mão da sua própria vida e que venceram tudo, eles reinarão juntamente com Jesus. Amém? Digno és de tomar o livro e abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações, e os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Eu estou ministrando para reis aqui nessa noite, amém? Para homens e mulheres que vão reinar com Cristo, amém? Toma posse, se aproprie disso. E é por isso eu ministrei em alguns discipulados nessa semana individuais. Eu disse, não se assuste, porque somos cobrados de uma forma diferente. Eu acredito em dois tipos de salvos. Eu acredito nos salvos que são salvos para serem salvos, e eu acredito nos salvos que são salvos para reinar, para governar. E eu entendo muito bem isso quando eu olho para a Bíblia. Quando eu olho, por exemplo, na conversa de Jesus com Nicodemos, dizendo que uns verão o reino e outros entrarão no reino. Entrar no reino é se tornar participante desse governo, se tornar participante desse reino. E é por isso que muitas vezes coisas são cobradas de nós além do que às vezes são cobradas de outras pessoas, Josimar. Aí a gente assusta e fala, mas por que comigo? É porque eu te escolhi, diz o Senhor. Eu te separei para reinar. E reis tem que ter a vida totalmente pautada nele, na palavra dele. Tem que ter um caráter ilibado, porque a Bíblia diz que o governo de Cristo é um governo de equidade, de justiça. É por isso que nesse contexto de reino não cabe jeitinho brasileiro, e Deus tem que nos libertar dessa cultura, amém? Amém? Aleluia. E é sobre cultura que eu quero falar com você nessa noite. Abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 17. Eu não vou ler todo o capítulo para não ficar muito demorado, mas leia esse capítulo em casa. Segundo livro dos Reis, capítulo 17. É a história do último rei sobre a nação de Israel. Olha para mim só para você entender. Israel era uma nação só. Até o reinado de Salomão não havia divisão. Mas depois do reinado de Salomão, Israel foi dividido em duas nações. 10 tribos estabeleceram a nação de Israel e outras 2 estabeleceram a nação de Judá. Esse texto fala da nação de Israel, das 10 tribos, que logo depois desse contexto ela é exterminada da face da terra. Ela deixa simplesmente de existir. Mas até aqui ainda uma nação cuja palavra profética era liberada, estava sobre aquele povo tinha uma palavra profética sobre eles. Mas eles se perderam na idolatria, eles se perderam nos pecados, e eles foram exterminados como nação da terra. Mas entenda, nesse texto que fala do último reinado sobre Israel, do reinado de Oséias, diz assim: no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, entenda, lá da outra nação, das 2 tribos, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Então entenda, Oséias assume o governo de Israel.
Mas agora ele começa a praticar aquilo que o Senhor condenava. Ele começa a ter atitudes reprováveis. E no versículo 5 diz assim: o rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. Então eu vou falando, eu vou lendo e vou te explicando para que você não saia com dúvidas. O rei da Síria agora invade essa nação, as 10 tribos de Israel, a nação de Israel. Ele invade juntamente com seus exércitos, e ele sitia, e ele toma toda essa nação. E ele agora cerca Samaria, porque Samaria era nesse momento a capital da nação, a capital de Israel. Lá estava concentrado o governo, e ele agora sitia Samaria. E a Bíblia diz que ele pega todos os moradores, olha para mim, ele pega todos os moradores de Samaria, ou seja, ele pega os israelitas, e ele tira os israelitas de Samaria. Eles arranca os israelitas e espalha os israelitas para outros lugares. E agora, vamos lá para o versículo 24. O rei da Síria, depois que ele tira todo mundo, todos os israelitas, ou quase todos os israelitas, diz assim o versículo 24: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sepharvaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Olha para mim de novo. O rei da Síria arranca os israelitas daquela cidade e leva agora 5 povos. Diga comigo assim: 5 povos. Diga assim: 5 culturas diferentes. Ele pega 5 povos de 5 culturas diferentes, Lucas, e leva agora para aquele lugar onde habitavam os israelitas, onde a cultura que estava ali era a cultura dos judeus ou dos hebreus. E agora ele tira os israelitas e ele leva 5 povos diferentes e estabelecem esses povos na nação. E esses povos vêm com as suas culturas. E lá no versículo 30, no versículo 29 diz assim: no entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam, e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Por que o povo de Samaria havia feito? Porque antes deles serem retirados, eles também já tinham feito altares idólatras. Eles também já tinham se rendido a adorar outros deuses. E agora, essas 5 nações, esses 5 povos que vêm, eles assumem esse lugar. E eles usam esses altares, e estabelecem nesses altares aos seus deuses que eles mesmos constroem. E o texto vai descrever cada um deles. Diz assim: os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os serfavitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sepharvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdotes nos altares idólatras. O que aconteceu, querido, quando esse povo chega? Essas 5 culturas diferentes chegam em Israel, chegam em Samaria. Eles encontram uma cultura ali estabelecida de adoração ao Senhor. Eles então começam a adorar ao Senhor, mas também fazem deuses para si, e começam a adorar outros deuses. E seguindo o modelo de Israel, seguindo o modelo de Samaria, seguindo o modelo do povo de Deus, porque o povo de Deus tinha o seu sacerdote, e o seu sacerdote era quem transmitia a palavra de Deus para o povo e a palavra do povo para Deus. Eles então assumem uma pessoa qualquer. O texto diz: então eles pegavam uma pessoa qualquer e estabelecia essa pessoa como sacerdote sobre eles. Eles pegam o modelo de Deus, da cultura do Senhor, traz para dentro de si e mistura agora com todo o contexto de outros deuses que eles tinham feito. Até aí vocês entenderam? Sim ou não?
Amém? Alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Só para recapitular, porque eu quero que você saia daqui entendendo isso. Havia um povo chamado por Deus, escolhido por Deus, filhos da promessa, que tinha uma palavra de Deus sobre eles, que tinha um governo do Senhor estabelecido sobre eles. Esse povo peca, esse povo se distancia do Senhor. Agora essa nação é dividida e se torna duas nações, dois povos distintos, os israelitas e os judeus. Agora os israelitas, eles são atacados pelo rei da Síria. O rei da Síria sitia essa nação, sitia a cidade de Samaria, pega todos os moradores de Samaria, a capital de Israel, leva e espalha esses povos para outros lugares, e pega 5 povos de diferente cultura e estabelece dentro de Samaria. E agora esse povo começa a adorar tanto ao Senhor como a outros deuses. Mas para que se parecesse com o que estava ali instituído, eles chamam qualquer pessoa e pegam qualquer um e colocam como sacerdote sobre eles, para que esse sacerdote os representasse diante dos seus deuses e diante do Senhor. Se você parar para analisar a história da igreja a partir de Jesus, é exatamente essa história. Se você pegar a história do nascimento da igreja, de Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, e você começar a estudar a história do primeiro, segundo, terceiro século da igreja, até quando Constantino faz com o cristianismo, estabelece o cristianismo como religião do império, até nesse momento a igreja começou a se misturar, e outros povos e outras culturas e outros desejos e outras vontades foram sendo agregadas àquilo que se chamava igreja, aquilo que tinha o nome de cristianismo. E o cristianismo agora deixou de ser uma religião da Bíblia, uma religião de Deus, para ser uma religião do império. E o cristianismo deixou de ser uma religião pura e simples com um Deus, e começaram a agregar vários deuses. Se você pegar no sincretismo religioso de antes da Idade Média, você vai ver que os deuses pagãos, eles foram trazidos para dentro da igreja, e eles começaram a receber nomes de homens que foram mártires da igreja, como Pedro, como Tiago, como João, como Paulo. Os primeiros nomes da história da igreja, os primeiros filósofos, os primeiros sacerdotes, os homens que começaram a pensar e estudar a palavra, eles também foram estabelecidos como santos, como deuses, e foram trazidos e inseridos dentro da igreja. E agora a igreja, com seus prédios, com seus templos, quando você vê as catedrais da Idade Média, você vai ver que lá está tudo contaminado por causa da contaminação que foi trazida de povos que vieram de fora, com as suas culturas, com os seus costumes, e se estabeleceram no meio do povo de Deus. Querido, eu não estou aqui para pregar a pureza da raça cristã, não é isso. Até porque nós sabemos como cristãos que nós somos os mais impuros. Somos frutos da graça de Deus, na verdade, somos pecadores. Eu não estou falando sobre, como é que é o nome que se dá lá, quando fala da pureza da raça, que aconteceu, por exemplo, lá na Alemanha com Hitler. Não, mas tem um nome, fugiu. Cadê os estudiosos de história? Gente, vocês não estudam não? Não sei o que lá, ismos. Não, fugiu, mas não é isso que eu quero falar. Eu não estou falando de pureza de raça. Eu estou falando de um contexto onde nós temos um padrão, nós temos um modelo, nós já fomos estabelecidos, nós temos a palavra que nos guia, que nos dirige, mas coisas foram trazidas para dentro da igreja. Agora escuta isso. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre cada um desses deuses que foram criados por esses povos. E eu queria que à medida que eu fosse falando para você, você olhasse para a igreja e tentasse encontrar. E eu não digo igreja CLPA, eu digo igreja, porque CLPA não é igreja. Amém? Não existe igreja CLPA.
Igreja é igreja, CLPA é só uma denominação, só um nome que a gente dá, que eu nem sei para que a gente dá. O bom era se não precisasse ter esse nome. Vamos tirar lá da frente aquela placa? Eu topo. Preste atenção. A Bíblia diz que o rei da Síria levou babilônios, povos da Babilônia, e eles fizeram e levaram consigo um deus chamado Sucote-Benote, uma deusa na verdade. Na Babilônia, Sucote-Benote é a deusa da sexualidade. Escuta isso. É a deusa da adoração sexual, da perversão sexual, da fornicação, da impureza, da pornografia, da masturbação, do sonho. É uma representação de Jezabel e também uma representação da rainha do céu, citada lá em Jeremias, ou Ezequiel, não sei, alguma coisa assim. A palavra Babilônia, ela significa mistura e confusão. E eles pegam agora e trazem essa deusa e começam a adorar essa deusa em Samaria, no lugar aonde o Senhor havia determinado que só ele seria adorado. E eles trazem essa deusa, e essa deusa ela operava nas tendas e no meio da religiosidade, nas esferas sexuais. A adoração a ela eram atos públicos de relações sexuais dentro do templo, dentro das tendas. E aí a gente pode fazer alusões a vários outros deuses, mas eu quero me conter aqui a esse texto de 2 Reis 17. E não preocupa, porque no final a gente chega lá e vocês vão entender. Amém? Vixe. Quer que para por aqui? Vocês estão compreendendo? Amém? Os babilônios levaram para dentro de Samaria uma deusa cuja adoração a ela era um padrão religioso, mas que estava voltado para a perversão sexual. Eu já disse para vocês que a religiosidade e a imoralidade andam de mãos dadas. A maioria ou grande parte dos extremistas religiosos, eles escondem um padrão de moralidade terrível e escondem-se na religião como um método de fugir da condenação. A outra deusa, algumas traduções eles vão mudar um pouco o nome, não é uma deusa, é um deus que é do povo de Curta ou povo de Cutã, que é Nergal. O povo de Cutã traz e agora estabelece Nergal como um deus sobre eles, e esse deus é o deus do abismo, destruidor, e ele se manifestava através da murmuração. Quando o povo começava a murmurar, então o destruidor era liberado, esse deus era liberado. O seu culto eram julgamentos e comentários. A forma de cultuar a esse deus era fazendo julgamentos e comentários que denegriam a imagem das outras pessoas. Preste atenção nisso, querido. A palavra Nergal significa grande homem, ou Deus do abismo. E Apocalipse 11 fala desse anjo do abismo chamado Apolion. Mas o que eu quero que você grave é principalmente a questão de ele se manifestar através da murmuração, de julgamentos e de fofocas. A forma da manifestação desse Deus, a forma de cultuar, porque o culto era o padrão de trazer esse Deus ou a manifestação de um Deus. O culto é para trazer a manifestação de um Deus. E eles cultuavam dessa forma, tentando trazer a manifestação desse Deus. O outro Deus é Azima, uma deusa que o povo de Amate trouxe. Azima significa deusa do destino. As pessoas adoradoras dessa deusa, elas eram algemadas por falsas profecias. Era uma deusa que despertava no coração das pessoas falsas profecias, e eles profetizavam em nome dessa deusa, a deusa do destino, Azima. E as pessoas então eram acorrentadas por essas falsas profecias.
Era uma deusa que operava no ocultismo, na adivinhação, na feitiçaria e na manipulação. Preste atenção nisso, querido, pelo amor de Deus. Eu acredito que há uma revelação tremenda de Deus para mim e para você, para nós vivermos debaixo de uma libertação em Deus. O outro Deus, eram dois deuses, Nibás e Tartak, do povo de Ava, ou os aveus. Eles tinham forma, Nibás, forma de cachorro, e Tartak, uma forma de asno. E também operavam no ocultismo e na feitiçaria. Mas principalmente Nibás está relacionado com a incredulidade, com o humanismo, com a intelectualidade, com o gnosticismo. Os adoradores desse Deus, eles buscavam na intelectualidade, no humanismo, a forma da manifestação ou de trazer a presença desse Deus. É muito relacionado ao espírito da Grécia, que é o espírito da intelectualidade, o espírito do racionalismo. Eu sei que nós não podemos espiritualizar todas as coisas, não podemos espiritualizar tudo que é natural, mas também não podemos naturalizar tudo que é espiritual. E o espírito da Grécia é justamente o espírito que tenta racionalizar todas as coisas, não consegue crer, é o espírito da incredulidade. E por último, os sefavitas, eles trouxeram Adrameleque e Anameleque, entidades essas ligadas a Moloque. Moloque era o Deus, é o Deus, porque há muitos adoradores dele, que ofereciam seus filhos queimados como oferta. E ele está relacionado também à pobreza e à riqueza, ou seja, a Mamon, o Deus da riqueza, aquele que adora o dinheiro. 5 culturas, 5 povos, que levaram para dentro do lugar sagrado, para dentro da terra onde só Deus poderia ser adorado, costumes e culturas de adoração a outros deuses. Para mim, Samaria é a figura da igreja. Para mim, Samaria, e quando eu estava lendo esse texto, ficou muito claro na minha cabeça, na minha mente, que Samaria é uma figura da igreja, porque Samaria é um lugar, assim como a igreja é um lugar. Samaria é um ambiente, assim como a igreja é um ambiente. É um corpo onde o Espírito Santo habita. Então é um lugar onde o Espírito Santo, é um templo onde o Espírito Santo habita. E esse lugar chamado igreja, quando você pega e quando você olha, quando eu olho hoje, os dias de hoje, para a igreja que se reúne, eu já falei com vocês que às vezes eu fico assistindo esses programas malucos na televisão, e eu assisto mesmo. Esses dias eu vi a unção do jiu-jitsu. Quem viu a unção do jiu-jitsu? O cara na unção, ele olhava para o outro e ia correndo e jogava no chão. Eu vi uma pastora com uma metralhadora na mão, rolando para o púlpito afora e dizendo que estava matando demônios com uma metralhadora, se não me engano, amarela, de brinquedo. Unção do Rambo. Queridos, a gente acha graça, mas isso é a contaminação. Essa é a contaminação que a igreja vem sofrendo ao longo dos anos, querido. Sabe, quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer para mudar essa história? Eles nos pegaram, nos espalharam sobre a terra, nos fizeram escravos de si mesmos. E vieram para a igreja e trouxeram um monte de merda, um monte de cultura estragada, um monte de lixo cultural, e implantaram dentro das igrejas. E daí a gente começou a acreditar nisso como verdade, e começamos a viver isso como se fosse verdade. Querido, se você não sabe, até pouco tempo os nossos cultos eram 90% padrão católico romano.
E até hoje a gente frequenta igrejas onde tem um folhetinho que, se sair uma linha daquele lugar, quebra o culto. Não pode. Cultos que mais parecem um culto fúnebre, um velório, conforme a cultura brasileira. Homens que determinam o que vai acontecer no culto. Eu contei para vocês a minha experiência de domingo passado, quando eu estava dizendo: Senhor, tem uma expectativa aqui no meu coração a respeito do culto hoje. O que vai acontecer no culto hoje? Ele disse para mim: a expectativa é minha. O que vai ter no culto hoje para mim? Porque o culto é para mim. Se o culto é para o Senhor, se o culto é para Ele, então tem que ser do jeito dele, não do meu jeito. Mas nós deixamos esse lixo cultural entrar dentro da igreja. E olha, querido, quando eu falo de lixo cultural, até 20 anos atrás a homossexualidade era tratada como uma doença. Depois ela passou a ser tratada como apenas um distúrbio, um transtorno, sei lá. Depois ela foi tratada como normal. E hoje ela é tratada como sensacional. E se você está acompanhando as redes sociais, você está vendo o que esses desgraçados estão querendo fazer com a pedofilia. O mesmo que fizeram com a homossexualidade. Falar que a pedofilia é só um comportamento sexual. Espero eu nunca ver um marmanjo se atracando com uma criança, porque eu acho que eu fico doido. Eu não tenho estrutura para essas coisas, ainda não, e nem quero ter. Nessa noite eu quero trazer uma reflexão para você. Qual é o lixo cultural que você aceitou na sua vida e que você está vivendo impregnado nela? Não adianta dizer: não, pastor, não tem isso. Tem, isso foi trazido para dentro de nós, para o nosso meio. Eu sempre fui um cara eclético, eu nunca me importei. Eu ouvia rock na minha adolescência e era criticado por ouvir rock. Eu sou da época do Rebanhão. Cats Barneia, Oficina G3, quando começaram. Eu ouvia rock e me condenava. Eu dizia: que isso, eu posso adorar. E eu tinha o mesmo momento, queridos. Eu entrava para dentro do meu quarto, eu tinha um sonzinho muito massa. O primeiro som que eu tive era um som de carro dentro de uma caixinha, e tinha 2 caixinhas de som. E eu botei um fio mais largo e coloquei um lá no canto do quarto e lá no outro canto. E eu ligava lá no meu... Pouco tempo a Acla fez eu jogar minhas fitas cassete tudo fora. Meu amor, tem tudo isso na internet, mas não tem fita cassete na internet. Só eu tenho. Ah, sabe? Tem gente que nem conhece aquela que a gente usava a caneta para acertar. Tinha um monte. Aí veio o funk. Não tem problema. Eu já preguei num culto onde era uma banda funk que estava cantando. Nós fizemos um culto aqui, muitas pessoas aceitaram Jesus. Ontem nós estávamos em frente à boate lá, a Mona Lisa, e eu estava contando para os meninos. Já fizemos 2 cultos da Mona Lisa, teve até batismo com o Espírito Santo, teve salvação. Ungimos aquele lugar, fomos lá à tarde com a equipe de oração, ungimos aquilo tudo. Falei assim: hoje isso aqui é teu, nós vamos fazer um culto aqui dentro, céu a festa. Quem lembra? Foi massa. Nossa, nós somos criticados. Tá, eu não importo com isso. Agora, esses dias eu assisti um culto onde estava, a música era funk, e tinha 2 moças na frente com um short curto, balançando a bunda para o lado do pessoal e dançando. Espírito, sensualidade, cultura demoníaca que está entrando dentro da igreja. Não tem problema você cantar uma música, você tocar uma música cristã num ritmo, até porque eu não acredito que o diabo inventou ritmo nenhum, porque ele não tem esse poder. Os ritmos quem inventa são os homens cujo talento foi dado por Deus. Mas o diabo pega aquilo que está pronto, aquilo que Deus fez, e ele deturpa, e ele transforma, e ele estraga. E eu preciso entender o que está sendo estragado na minha mente por essas culturas. 5 povos, 7 deuses diferentes, 5 culturas.
que foram trazidas e plantadas dentro da igreja. Mas eu quero dizer para você, e eu quero lançar uma palavra profética sobre aqueles que quiserem receber. Nós vamos arrancar do nosso meio toda a cultura que não é a cultura do Senhor. Nós vamos tirar de dentro de nós tudo aquilo que foi trazido e colocado por culturas que não provém do Senhor. Nós vamos mudar a história, porque Deus está nos chamando para transformar esse tempo, para reformar a igreja. Aleluia. E aí, para que você entenda isso, eu lendo o texto, Deus me levou a um lugar chamado João capítulo 4. Abra sua Bíblia. Evangelho de João capítulo 4. A história da mulher samaritana. Versículo 4 diz que era-lhe, acharam aí? João capítulo 4. Olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que está na Bíblia tem um sentido. Não está escrito à toa. Os atos, as conversas de Jesus, os momentos, tudo isso tem uma aplicação espiritual. A Bíblia é um livro espiritual. Tudo que está escrito na Bíblia tem uma aplicação espiritual, e nós precisamos entender essa verdade. João capítulo 4, a partir do versículo 4, diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele te daria água viva, e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, me dê então dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Olha para mim. Jesus, ele está ministrando ao coração daquela mulher. E não por acaso era uma mulher samaritana que estava no poço de Jacó. E esse poço é o lugar aonde Rebeca foi encontrada pelo servo de Abraão para Isaac. Esse poço é onde Jacó encontrou Raquel, exatamente nesse lugar. Tanto Rebeca quanto Raquel, essas mulheres, elas têm uma alusão à igreja, à noiva de Cristo. E agora Jesus encontra uma mulher samaritana nesse lugar aonde Rebeca foi encontrada, onde Raquel foi encontrada. Jesus agora encontra uma mulher samaritana. Eu disse para você que ficou muito claro na minha mente que Samaria é uma representação da igreja, assim como essa mulher samaritana, para mim também é uma representação da igreja. E agora Jesus vira para essa mulher e diz assim: vai lá e chama o teu marido. E ela disse, cadê? Nós lemos o versículo, não, né? Vá, chama o teu marido e volte. No versículo 17 ela diz: não tenho marido, respondeu ela. E Jesus fala: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, diga comigo, 5. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. A Bíblia diz que Jesus, conversando com essa mulher, pede para que ela chame o marido dela. E ela diz: eu não tenho. Ela tinha alguém lá na casa dela.
Ela tinha um sexto homem lá na casa dela, porque Jesus falou: dissestes bem, porque 5 tivestes, mas o que tens agora não é teu. Voltando lá para 2 Reis, capítulo 17, a Bíblia diz que Deus pega, que o rei da Síria pega 5 culturas, diga comigo, 5 culturas, e leva e coloca dentro de Samaria, e agora aquele povo começa a adorar aqueles 5 deuses, ou 5 entidades que foram estabelecidas, porque na verdade 2 das nações tinham 2 deuses, então eram 7 deuses no total, mas 5 culturas diferentes, e uma sexta cultura estabelecida, porque quando eles chegam, eles começam a adorar o Senhor. Porém a Bíblia diz que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Não tem como adorar a Deus e a Baal, não tem como adorar a Deus e a Mamon, não tem como adorar a Deus e a Belzebu, não tem como adorar a Deus e outro Deus, qualquer que seja. Somente a teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Há uma palavra profética sobre essa mulher de Samaria, essa mulher samaritana, quando ela diz: eu tive 5, ou melhor, Jesus diz para ela: você teve 5. Passaram-se 5 culturas sobre você, e o que você tem agora não é seu, porque o que você tem não está estabelecido como deveria ser estabelecido. Lá em Samaria, aquelas pessoas que ficaram ali, começaram a adorar o Senhor, eles não estavam adorando ao Senhor, porque Deus, Ele não divide a sua glória. E quando eu penso na igreja, eu penso quantos de nós estamos vindo à igreja adorando o Senhor, porém não estamos adorando ao Senhor como deveríamos adorar. 5 maridos tivestes, e o que tem agora não é teu. Querido, essa verdade mostra a contaminação da igreja, a contaminação de um povo que era para ser escolhido e separado. E eu estou falando de mim e de você, de um povo que deveria ser separado e escolhido para adorar somente ao Senhor, mas nós adoramos um monte de outros deuses. E deixa eu dizer uma coisa para você: não tem como estabelecer um rei sobre as nossas vidas se tiver outro rei estabelecido. Eu só estabeleço um rei sobre mim, um novo rei sobre mim, se eu destituir o rei antigo. Eu só posso estabelecer um poder sobre a minha vida se eu destituir o poder antigo. Eu só posso falar que o Senhor é o meu rei se não estiver outro rei sobre a minha vida. E nós cantamos e dizemos que Ele é o nosso rei, mas quantas outras coisas reinam sobre nós? Quantas verdades estão estabelecidas no nosso coração? Às vezes eu vou conversar sobre a palavra com alguns amigos que são crentes há muitos anos, e quando eu mexo na palavra e digo: olha, vamos ver o que está escrito, eu já cansei de ouvir eles dizendo: ó, David, não mexe com isso, não toca nisso. Rapaz, isso aí está estabelecido ao longo da história da igreja, para quê? Mas não está escrito isso. Não é dessa forma que a Bíblia diz. A palavra fala outra coisa. Por que eu tenho que acreditar numa mentira? Porque alguém estabeleceu como verdade. É isso que se chama dogma. É quando uma mentira é transformada por verdade ou por uma autoridade, e aquilo passa a ser verdade para mim. Querido, deixa eu te falar o que está acontecendo no mundo todo. Sabe o que está acontecendo? Uma reforma. Nós estamos voltando para a palavra de Deus. Nós estamos voltando para a verdade que nunca deveria ter saído de dentro de nós. É por isso que tem um monte de mentira caindo. É por isso que verdades estão vindo à tona. É por isso que pecados, porque aonde a luz chega, a treva tem que ser dissipada. E a luz da palavra do Senhor está chegando. A Bíblia está encontrando corações. Hoje pela manhã nós tivemos uma aula aqui para o Ministério de Louvor sobre meditação, em como meditar na palavra do Senhor, em como ler a Bíblia, em como escutar a voz de Deus. E a partir disso, essas mentiras vão sendo tiradas de dentro de nós. Hein, Chile? Quando você começa a ouvir a voz de Deus, quando você começa a ler a palavra, não é o que eu acho, não é o que o fulano, o teólogo interpretou, é o que Deus está dizendo através da palavra dele, está aqui, está posto. Eu não preciso ficar interpretando segundo a minha mente, o meu coração. Quando eu pego um texto e o tempo todo eu falo com você: ó, querido, David, eu estou achando que está falando isso, que tem uma verdade aqui, que tem uma revelação, mas eu não estou dando interpretação de nada para você. Eu não estou lançando uma doutrina nova para vocês. Eu estou mostrando que a história da igreja mostra que ela foi contaminada por um monte de culturas pagãs que foram trazidas para dentro da igreja.
Deuses que falam de dons contaminados. Queridos, quantos profetas estão contaminados e contaminando igrejas por aí, dizendo ser usados por Deus com dons contaminados. Olha esse Deus da Babilônia, a deusa da Babilônia, da pornografia, da adoração sexual. Um dos maiores problemas do púlpito da igreja hoje é problema sexual. Não pense você, pornografia está registrada na mente de um monte de pastores, de homens. Eu sou testemunha disso para você, você sabe do meu testemunho, como pastor há anos atrás e viciado em pornografia. Subia no púlpito de terno e gravata para pregar e tinha acabado de ver imagens pornográficas e não era confrontado. Sabe por que não era confrontado? Porque eu me afagava na religião, eu pregava uma boa palavra, as pessoas davam glória a Deus e aleluia, pessoas eram curadas, batizadas no Espírito Santo. Eu era convidado para pregar nas outras igrejas. Chamo o David, porque o David é pastor de jovens, e eu estava lá disseminando pornografia, porque, queridos, entenda, quem está sobre você, ministra sobre você. Isso é muito sério. É por isso que eu não tenho medo de falar hoje. Olha, se tiver desvio de caráter em mim, vai para outra igreja, procura outro pastor. Não fica, não, Deus manda. Deus não vai me mandar ficar debaixo de alguém que tem pecado. Ei, que Deus é esse? Acorda, igreja. Acorda. Há um despertamento de Deus para nós, amém? Há um despertamento. Deus está despertando a sua igreja para entender que nós somos chamados para reinar, nós somos chamados para governar, e nós temos que estar com a nossa alma. Quem subirá ao monte do Senhor? Somente os limpos de mãos e puros de coração. Não é para qualquer um. Tá, mas aí a gente falou de um monte de desgraça, né? Você conseguiu entender a questão da mulher samaritana com a cidade de Samaria? Sim ou não? Alguém quer perguntar alguma coisa? De duas, ou vocês não estão entendendo nada, eu estou entendendo tudo. Porque se não tem dúvida, ou está bem claro, ou está tão confuso que não dá nem para fazer pergunta. Eu acredito que Samaria, como Samaria é um lugar, eu acredito que a igreja é um lugar. Como eu disse para você, um templo, um ambiente onde o Espírito Santo habita, onde ele vem e acha morada. E esse lugar precisa ser descontaminado. Mas aí você pode perguntar: e aí, pastor? Jamais eu vou trazer um conflito sem uma solução. Eu não estou aqui só para despertar a crise, eu estou aqui para dar direção. A Bíblia conta a história de um homem, chefe da sinagoga, chamado Jairo. A Bíblia diz que Jairo era um cara que entendia, porque ele era chefe da sinagoga, ele conhecia, era um teólogo de hoje, um cara extremamente conhecedor da Bíblia. E ele chega para Jesus e fala: mestre, por favor, a minha filha está em casa morrendo, vai lá e cura minha filha. No meio do caminho, a Bíblia diz que outros chefes da sinagoga, companheiros dele, chegam até ele e falam: cara, não perturba mais Jesus, sua filha já está morta. E Jesus fala: não, calma, ela só está dormindo, eu vou até lá. Só que quando esse homem vai até Jesus, pastor Júnior pregou isso quarta-feira no encontro de pastores, ele fala o seguinte: quando ele vai até Jesus, sendo um chefe da sinagoga, ele está dizendo: o que eu tenho, o que eu conheço não é suficiente para curar pessoas. A minha filha está doente e o que eu tenho não é suficiente para curar a minha filha. Por favor, Jesus, só você tem o poder de fazê-lo. O retorno que Deus tem trazido nesses dias é exatamente a igreja começar a entender que o que nós sabemos não é suficiente para curar pessoas.
que os meus estudos, o meu conhecimento, a minha teologia não é suficiente para curar a alma das pessoas. E eu entendo porque Deus tem nos chamado para ser uma igreja que cura, para ser uma igreja que liberta. Eu entendo porque Deus nos deu o Wayfall. Eu entendo porque Deus nos deu Casa do Pai, que vai acontecer agora, passando a próxima semana, a outra, está chegando. Eu entendo porque Deus tem nos escolhido para esse tempo, porque Deus quer curar pessoas, mas eu só posso curar se eu for curado, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Você não sabe o tanto que eu apanhei lá em Curitiba nessas 2 semanas. Você não entende o que é. Você está vendo uma pessoa sendo ministrada e o Espírito Santo falando com você. Isso tem a ver com você, David. Você chegar no quarto sozinho e se enrolar no cobertor e começar a chorar e dizer: Deus, por favor, arranca isso de mim também. Eu quero ser curado. Eu quero ser transformado. Aquele homem, ele vai até Jesus e diz: por favor, vai lá em casa. Eu não posso curar minha filha, mas você pode. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: não é pela força dos nossos braços, mas é pelo poder do Espírito Santo que as coisas vão acontecer. Não é porque nós vamos ter programas, não é porque os nossos discipulados serão intensos, não é porque os encontros, não, é porque o Espírito Santo vai tocar e vai curar. Se você abrir a porta, Ele vai entrar. Se você abrir a porta, Ele vai entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Há casais que estão destruídos porque não abriram a porta. Há famílias que estão destruídas porque não abriram a porta. Há pessoas que estão destruídas porque não abriram a porta. Mas eu digo para você nessa noite que está aqui: por favor, querido, abra a porta. Abra a porta. Ele está batendo dizendo: deixa eu entrar. Eu tenho cura para você. O David não tem cura para você. O meu conhecimento não vai te curar, mas o Espírito Santo pode te curar. Abra a porta e diga: pode entrar, e toca no mais profundo da minha alma. Eu não gosto. A Agla já até pediu para mim não ficar contando testemunhos aqui, mas hoje o Espírito Santo está me induzindo a isso. Eu só fui curado da pornografia no dia que eu confessei para minha esposa que eu tinha esse problema. Os anos se passaram. E eu lutando contra a pornografia, e eu vencendo a pornografia com a força dos meus braços. E eu lutando, e eu tinha um discipulador que ele me confrontava, porque eu havia confessado para ele, e ele dizia: você contou para sua esposa? E eu dizia: não. Ele: então você tem que contar. E às vezes eu estava na frente do computador e vinha uma compulsão, uma vontade terrível, e eu tinha que dominar aquilo, eu tinha que lutar. E às vezes eu chorava, sozinho, trancado no quarto. Eu chorava dizendo: eu não quero, eu não vou cair, eu não posso, eu sou um homem de Deus. E eu lutava, e por vezes eu caí. Mas no dia que eu contei para ela, e talvez tenha sido o dia mais difícil da minha vida, eu fui liberto daquela dor, eu fui liberto daquela enfermidade espiritual, eu fui liberto daquela doença. Porque a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Eu abri a porta, eu não me escondi mais no meu medo, na minha escuridão. Eu deixei a luz entrar. Está ouvindo? Vocês estão ouvindo? Pode falar. Está dando para ouvir atrás? Tá, não, tem que falar no microfone. Só um acréscimo a respeito da Samaria, pastor, que o senhor estava falando aí. Se Jesus falou que era necessário passar por Samaria, então Jesus estava indo para Samaria para remir isso. O que aconteceu em Samaria? E aquela mulher representa a igreja, então precisamos de remir algumas coisas. É isso aí. Como eu disse para você, eu não vou te apresentar uma problemática sem uma solucionática. Porque quando o Senhor falava isso comigo, eu disse: Senhor, e agora? Diga comigo: 5 culturas.
Fala assim, 5 contaminações. Se você ler o estabelecimento do tabernáculo, Deus mandou que colocasse 4 colunas e uma 5ª coluna que era sustentadora das outras 4 na construção. Isso é uma outra pregação para um outro dia. Acho que o Godoy já falou sobre isso aqui na igreja, numa quinta-feira. O Senhor me levou em Efésios. Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 4. Deixa eu te dizer, querido, tudo já está pronto e está posto. O Senhor, Ele já determinou tudo que vai acontecer. Já está tudo criado conforme o coração de Deus. Ele já determinou todas as situações para resolver o problema da igreja. E Efésios capítulo 4 vai trazer a resposta para a nossa necessidade, para a nossa cura. Você achou? Amém? Efésios capítulo 4. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ei, olha o que Deus está dizendo. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O sonho de Deus está descrito em Efésios capítulo 4. Agora diz a Bíblia que ele deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e mestres. Diga comigo, 5 culturas, 5 ministérios. A contaminação dessas 5 culturas está diretamente relacionada aos 5 ministérios, e eu vou falar isso para você nessa noite. É por isso que eu acredito que os 5 ministérios não são 5 pessoas sendo estabelecidas. Nós vamos ungir agora nessa noite o Alonso como apóstolo Alonso sobre a igreja. Não é isso. A Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando de funções exercidas dentro da igreja. A Bíblia está falando de papéis que serão desenvolvidos. A Bíblia está falando de encargos que serão trazidos por Deus para serem aplicados no contexto da igreja. Por isso que eu acredito no pastoreio compartilhado. Por isso que eu acredito que Deus vai nos unir de tal forma, e na unidade da fé do Espírito, Deus vai começar a estabelecer pessoas dentro dos 5 ministérios, que vão começar a desenvolver o seu papel na igreja, sem título. Eu não estou buscando título, eu não estou preocupado com o meu título, eu estou preocupado em fazer aquilo que Deus quer que eu faça, em exercer aquilo que Deus quer que eu exerça, em tocar pessoas com o dom que Ele me deu e com o ministério que Ele me chamou. Os 5 ministérios vêm para reformar esse lugar contaminado, para reformar essa igreja contaminada, para reformar Samaria contaminada. Até aqui vocês entenderam?
E aí eu quero mostrar para você. A deusa Sucote Benote, ela tem uma representação da rainha dos céus. Um lugar de governo estabelecido. Um lugar sobre os outros deuses, sobre os outros governos. E é um lugar de profunda pornografia ligada diretamente à religiosidade. E eu vejo exatamente o ministério apostólico remindo esse lugar. Porque o ministério apostólico, ele vai tirar os deuses que foram colocados como governo. Porque o apóstolo, sim, é aquele que estabelece, mas é aquele que não aparece. Ele está em um lugar de autoridade, mas ele não exerce autoritarismo. Ele está em um lugar de paternidade, mas não exerce paternalismo. Ele está em um lugar de estabelecimento, mas ele fica escondido como as bases desse lugar. O ministério apostólico, ele vem para remir esse lugar que foi contaminado na igreja, esse lugar de promiscuidade sexual, esse lugar de idolatria sexual, esse lugar de estabelecimento de uma deusa rainha. Ei, isso tem a ver com a nossa nação. A nossa nação não tem um deus, ela tem uma deusa. É ou não é? Por que não é o São João? Porque é a deusa, porque é Maria. Ela foi colocada num lugar de governo sobre a nossa nação. Mas o ministério apostólico chega para remir esse lugar. E eu não sei se é a partir de nós, e não acredito nisso, porque isso que eu estou pregando para você já deve estar sendo pregado no mundo todo, e já deve ter sido pregado há anos atrás por grandes pregadores e por pequenos pregadores. Mas nós precisamos nos conscientizar nessa noite de que o ministério apostólico precisa remir esse lugar de governo na igreja. E eu creio que Deus vai levantar esse ministério aqui dentro, porque a partir daqui nós vamos tocar em outras pessoas. Se você olhar a deusa Azima, a deusa do destino, que algemava pessoas em falsas profecias, o ministério profético vem para remir esse lugar, querido. Esse lugar de direção, esse lugar de apontamento para o futuro, esse lugar de preparar a igreja hoje para a próxima estação, esse lugar de preparar a igreja hoje para a próxima etapa, para aquilo que está por vir, de gerar o ambiente agora para o próximo ambiente que está chegando. Deus vai restaurar, está restaurando o ministério profético para remir esse lugar que essa deusa foi trazida para dentro da igreja. E ela tem um monte de nomes. Se a gente for fazer ligações, como eu te disse, no sincretismo, nós vamos encontrar um monte de deuses. E não só lá no catolicismo, e não só nas religiões afro, mas dentro das igrejas evangélicas, querido, tem um monte de deuses desses aqui estabelecidos, com nomes de apóstolos, de bispos, de cantores, de flores, de campanhas. A deusa, os deuses Nibase e Tartak. Eu achei interessante porque Tartak, a figura dele é um asno, um burro. E na nossa cultura, quando uma pessoa tem um intelecto baixo, a gente chama ele de burro. Você é burro. Por isso o ministério de mestre está sendo estabelecido dentro da igreja, para trazer a palavra da sabedoria, a palavra da verdade, a palavra do conhecimento, para trazer entendimento àquilo que Deus está trazendo sobre a igreja. Eu estou falando para você porque é você que vai ser levantado dentro desses ministérios, querido. Você precisa ser encontrado e se encontrar nesse lugar. Para que Deus me chamou? Para que Deus me escolheu? Deus está na Meleque e Adrameleque, que foram levados pelos sefarvitas. Está ligado a Amon, a Moloque e o Deus do Dimamon. Ou seja, são pessoas que foram estabelecidas com uma mentira, que vieram lá de fora, estabelecidos em busca. Olha, vai lá na igreja porque nós temos uma campanha lá, para você ganhar seu carro novo. Olha, nós temos... Aí chega o ministério evangelístico, para remir esse lugar, para levar o evangelho da verdade. Olha, eu não estou dizendo para você que seus problemas serão resolvidos, mas você vai ter problemas, você vai passar por eles com Jesus. Ele vai estar com você. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra que vai sair dos seus lábios é aquela que, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque Ele está com você. Porque tu estás comigo, Senhor, eu não preciso temer. É o evangelista que vai remir esse lugar de mentira, do evangelho que foi pregado lá fora. E não só isso, do evangelho distorcido com mentiras. E por fim,
O Deus Nergal vem o ministério pastoral. É um Deus que manifestava-se através das fofocas, através das murmurações. E aí vem o ministério do cuidado, porque o ministério pastoral é o ministério do cuidado, que vai cuidar e vai dizer: calma, vai dar certo, não se preocupe. Ah, pastor, não estou aguentando. Calma, é só por um tempo, isso é para te ensinar alguma coisa. O ministério pastoral, ele vai cuidar e ele vai remir esse lugar que foi assolado por esse Deus e por essa cultura. Por isso, querido, Deus está nos dando os 5 ministérios para remir esses lugares assolados pelas culturas que foram introduzidas dentro da igreja. E nós vamos quebrar isso no nome do Senhor Jesus. Nós vamos remir esses lugares no nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Aleluia. E aqueles que foram discipulados essa semana tiveram o privilégio de ouvir um pouco dessa palavra antes de eu trazer aqui no culto. E teve um dos meus filhos espirituais que eu estava ministrando e Deus usou ele. Ele falou: pastor, lê esse negócio aí da armadura de Deus. Quantas armaduras são? Quantas armas são? E aí nós abrimos a Bíblia e fomos ler em Efésios. E a Bíblia fala de 6 armas: a couraça da justiça, o cinto da verdade, me ajuda a contar, o capacete da salvação, os pés calçados, a espada do Espírito e o escudo da fé. 6 armas, 5 culturas contaminadas, mais uma que não era a sua. 5 maridos tivestes, mas o que tem agora não é seu. O 6º não é, porque ele está contaminado. Mas Deus vai nos revestir, vai trazer os 5 ministérios, estabelecendo e remindo todos esses lugares, e vai nos armar com toda a armadura de Deus, para nós vencermos nos dias maus, e nos dias maus prevalecermos firmes, com os pés firmados na rocha. Eu quero dizer para você, igreja do Senhor, prepare para esse tempo que está chegando. Deus está nos armando para esse tempo. Deus está nos armando para esse tempo. Deus está nos preparando e nos remindo para que nós sejamos remidores. Eu acredito muito nessa palavra que eu estou pregando para você nessa noite, porque a mesma consolação que a gente recebe, a gente vai dar. Coloque-se de pé no seu lugar. Você entendeu? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Eu tenho uma convicção muito forte no meu coração. É aquilo que eu disse: ou você entendeu tudo ou não entendeu nada. Mas eu estou à disposição depois também para te ajudar. Tem que falar no microfone, porque o povo não te ouve. A Natália está dizendo que a gente não encontra na Bíblia Jesus falando que era necessário passar em um lugar. E no texto de Samaria diz: é necessário passar, porque ele precisava remir esse lugar. O que acontece com a mulher samaritana, queridos? Opa, segura os meninos aí. O que acontece com a mulher samaritana? A Bíblia diz que quando Jesus ministra no coração dela, ela vai até a cidade e ela traz uma multidão para ouvir Jesus. E a multidão vira e diz assim: olha, nós viemos aqui por causa da mulher, mas agora a gente está vendo e ouvindo o que ela falou. Deus vai nos usar para remir esses lugares assolados. Deus está te escolhendo e te separando para remir esses lugares assolados. O segredo para isso, querido, é você abrir o seu coração. Ele está batendo aí, ele está dizendo: me deixa entrar, me deixa entrar nesse lugar. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Se você sentir vontade de sair do teu lugar e vir à frente ser ministrado, fique à vontade. Se você não quiser, fique aí no seu lugar, não tem problema. Mas o mais importante é que seja gerado em você uma convicção daquilo que Deus está fazendo aqui.